Bom, se você já viu os shorts que eu postei aqui no canal, deve ter visto que eu disse que se eu fosse rico eu compraria consoles antigos. E se você prestou bem atenção mesmo, deve ter visto que eu disse que eu nunca tive um console de verdade. Bom, isso não foi totalmente verdade, mas também não foi mentira. E calma que eu vou explicar. Eu já tive um console, mas não era um console muito bom e nem muito respeitado. E só por essa descrição eu acho que você já deve saber de qual eu tô falando. Acertou quem falou que foi o Polystation. E pra quem não sabe, o Polystation é o primo bastardo do PlayStation. E ele não recebeu esse título à toa, ele é um console muito escroto, e o mais estranho foi a maneira que eu descobri como ele era ruim. Mas como foi que eu ganhei esse console para início de conversa? Bom, para contar essa história eu tenho que dar um pequeno contexto. Eu sou de uma cidade do interior do Nordeste, e é uma cidade muito pequena e subdesenvolvida. Morar aqui é igual morar num asilo, não tem o que fazer. E sendo do interior, ficava muito difícil de ter acesso a certas coisas. E eu nunca fui uma pessoa pobre, mas eu também nunca fui milionário, pelo menos não ainda. E com isso eu só sonhava com um dia que eu teria um PlayStation, e eu confesso que o SBT foi em parte responsável por essa vontade. Todo dia eu ligava a TV e tava lá, Priscila e o Yudi gritando PlayStation, PlayStation, e eu nem preciso dizer que ligar pro SBT pra conseguir o meu PlayStation tava fora de cogitação, né? Então eu tinha que me contentar com os Brick Games que vendia na esquina. Sim, o Brick Game, o 9.999 jogos em um único aparelho. E eu tive muitos deles, já que eram bem baratinhos, era bem fácil de comprar ou ganhar de presente. Até que um dia eu passei com a minha mãe e do nada eu vejo na prateleira de uma loja de variedades uma caixa com o que parecia ser um PlayStation 1. E aquilo me acendeu uma chama de esperança. Quando eu cheguei em casa eu fui correndo pedir pro meu pai. E depois de eu falar pra ele, pedir muito e até desenhar uma nota de dinheiro com papel e caneta, pro caso de ser muito caro, sim, eu fiz isso, no final ele comprou. Sério, eu não sei o quão caro foi aquele Polystation pra época, mas o meu pai comprou. Meu pai não era rico, mas ele sempre fez o possível pra ver os filhos dele com coisas boas. Só que nenhum de nós sabia instalar, então ele chamou todo mundo da vizinhança pra ver se alguém sabia. E no fim, deu certo. Eu passava horas jogando os jogos que tinham nele, já que, né, o Polystation não tinha entrada pra CD, e nem CD pra jogo eu tinha, então eu tinha que jogar os jogos que já vinham no memory card. E eu lembro que eu jogava muito aquele Duck Hunt, que era o jogo de atirar em patos, e só porque ele tinha aquela pistolinha, e eu adorava aquela pistolinha. E eu lembro que depois de um tempo a gente desconectou o videogame pra colocar um aparelho de DVD novo, então eu só guardei o videogame e ficou por isso aí mesmo. Só que depois de alguns anos eu finalmente achei ele, que tava escondido há muito tempo, inclusive o coitado tava todo maltratado. Então eu mandei ele pra um amigo da minha irmã consertar, mas ele disse que não tinha jeito nenhum e eu só guardei ele de novo. Alguns anos depois eu descobri por um vídeo no YouTube o quão mequetrefe e fajuto aquele videogame era. E caso não tenha ficado claro por que ele é tão ruim, bom, eu explico. Primeiramente que ele é uma versão pirata de um console oficial, o que por si só já é um risco bem grande. E a diferença fica óbvia logo pelo design. Por mais parecidos que sejam, o Polystation tem um design extremamente inferior. É que nem na época que se vendia DVD na feirinha e tinha aqueles DVDs fajutos e sempre colocavam, sei lá, algum filme do lado do outro pra você pensar que era o original. Mas uma coisa que eu não tinha reparado e que eu nunca reparei nesse videogame quando eu tinha ele, e que eu só fui descobrir vendo o vídeo no YouTube, que o Polystation não tinha leitor de disco, ele tinha entrada pra cartucho. Não era qualquer cartucho que ele aceitava, ele só aceitava cartucho de jogo japonês. E sim, existia diferença entre o cartucho de videogame original japonês e os cartuchos de videogames que iam para os Estados Unidos. Eles eram maiores, se eu não me engano. E também descobri que ele era o rei dos camelôs para enganar trouxa. E sim, eu fui trouxa e acabei levando meu pai junto comigo. Desculpa, pai. Depois de mais algum tempo eu achei ele de novo jogado na despensa do depósito do meu padrasto. E como ele não funcionava mais, eu só arranquei o cabo da pistolinha com um estilete e guardei ela comigo até hoje. Eu nem sei mais onde tá o resto do console, eu acho que ele já deve ter jogado fora. Mas esse foi o meu primeiro console, e eu falo assim porque eu não considero ele um console de verdade. Falando assim até parece que eu odeio videogame, mas não, eu não odeio. Eu na verdade gostava bastante do Polystation, até porque eu não sabia exatamente o que era um videogame bom ou ruim naquela época. É como diz aquela frase, às vezes a ignorância é uma bênção. Entretanto eu tenho que reconhecer que não é porque eu me diverti com ele que ele era necessariamente bom. Eu só não sabia o quão ruim ele era ou por que ele era tão mal visto, até que eu finalmente consegui entender. Mas eu não nego que eu realmente me divertia bastante com ele. Depois dele eu não tive muitos, pra falar a verdade eu fiquei mais na área do PC mesmo. Eu hoje tenho um 3DS que era do meu primo, mas eu jogo bem pouco nele. E eu nunca mais tive nenhum console grande de mesa. Eu tava até juntando pra comprar um PS4, mas eu acabei montando meu PC mesmo. Mas com certeza eu gostaria muito de um console até hoje. Só que, né, um retrô. No máximo um PlayStation 4. Dos mais recentes, talvez um Nintendo Switch. E não precisa ser o 2 não, o 1 já tá bom. Mas e você? Qual foi o seu primeiro console? Comenta aqui embaixo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um abraço e tchau, tchau.